Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4. Transformando discípulos em adoradores. Quando nós falamos sobre adoração, é comum encontrar abordagens desse tema que se fundamentam no gosto pessoal de cada um. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar, certa feita, de um congresso de adoração, e as palavras daquele palestrante eu consegui memorizar porque me soaram muito estranhas. Ele disse assim: adoração pode ser qualquer coisa, menos esse tipo de música que fala sobre um paletó de uma lista só. E é claro que quando ele estava dizendo isso, ele estava fazendo referência a uma música antiga do Rebanhão chamada Baião. Você conhece a música? A música diz: eu era magro que dava dó, que dava dó. Meu paletó listrado era de uma lista só, de uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto, e mudou o meu coração. Qual que é o grande problema de nós pensarmos em adoração como gosto pessoal de cada um, gosto musical que todos nós temos? É que nós nunca chegaremos à adoração em lugar nenhum, porque nós temos gostos diferentes. Nós gostamos de músicas diferentes e temos hábitos diferentes. É impossível falar sobre adoração pensando em um estilo musical ou em coisas que se deve fazer com o corpo. Muito pelo contrário. Se nós queremos descobrir o que é adoração, é preciso perguntar para aquele que está sendo adorado como isso deve ser feito. E caso você não saiba, Deus deixou muitas leis estabelecidas sobre como ele deveria ser adorado. E o motivo de fazer com que essas leis fossem conhecidas é exatamente para que nós praticássemos uma adoração que Deus se agrada dela. Então a nossa intenção ao tentar descobrir o que é adoração é olhar na Bíblia Sagrada o que há ali sobre este assunto. E quando nós olhamos o texto bíblico, nós descobrimos que não existe uma única palavra para descrever o que é adoração. No entanto, todas as palavras que ali são usadas para falar sobre adoração estão falando deste mosaico de pensamento onde o adorador se relaciona com Deus. É claro que alguém tentou fazer isso e fez muito bem, tentou mapear todas as palavras e ideias presentes na Bíblia para tentar chegar ao mais perto de aquilo que seria central da adoração. David Peterson, no livro Teologia Bíblica da Adoração, ele desenvolve argumentos e constrói um pensamento tentando mostrar para nós que a ideia central de adoração está presente em três conceitos diferentes. Primeiro, adoração seria um ato de homenagem ou uma submissão grata a Deus. Segundo, adoração seria um serviço que nós prestamos ao Senhor. Terceiro, adoração é uma reverência ou um respeito que nós temos a Deus. Então perceba que em toda a Bíblia são três ideias distintas. É claro que então, sabendo disso, nós precisamos identificar no texto bíblico a ideia de adoração que o texto está construindo. Por isso eu queria que você lesse comigo versículo 23 e 24 de João capítulo 4. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
o Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos e irmãs, a palavra grega que aparece aqui para adoração é proskinein, que faz exatamente referência àquilo que é uma adoração como um ato de homenagem, uma adoração como um ato de submissão. Agora perceba que essa palavra que está sendo designada aqui para adoração, ela era usada no mundo grego e no mundo antigo em 3 momentos distintos. Primeiro, o proskinein era utilizado quando você se encontrava com uma autoridade e se prostrava diante dessa autoridade em respeito à figura que aquela autoridade representava. O segundo motivo pelo qual essa palavra era utilizada diz respeito ao aspecto religioso, quando um fiel se dobrava diante da sua divindade no momento da adoração. Então, quando o fiel ia oferecer adoração à divindade, ele, diante da imagem da divindade, diante do altar da divindade, ele se prostrava em um ato de reconhecimento que aquela divindade era representativa para ele. E o terceiro caso é esse que nós encontramos aqui na Bíblia. E nesse caso, proskinein tem um sentido muito específico. Porque diferente de se estar diante de uma autoridade constituída na terra, ou de uma divindade edificada por mãos humanas, o texto bíblico coloca essa expressão como um ato daquele que está diante do Deus invisível. Por isso que é tão peculiar a expressão adoração que aparece nesse primeiro sentido. Porque ela exige que aquele que está adorando tenha pelo menos 3 atitudes. Você não tem um lugar para adorar a Deus, você não vai a um lugar para adorar a Deus, você não tem uma imagem de Deus, isso pelo contrário é chamado por Deus de idolatria. Então o modelo de adoração que Deus estabelece é um modelo diferente. E aí eu queria verificar com você quais são essas 3 atitudes que é necessário para que nós possamos adorar a Deus, assim como Ele está nos estabelecendo aqui. Observe novamente comigo a parte A desse versículo. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o primeiro aspecto da adoração que nós aprendemos é que adoração é como um ato de fé. E por que a adoração é como um ato de fé? Porque a adoração, ela não exige uma geografia. E todo o diálogo começou a partir disso. Qual o lugar certo para adorar? Aqui ou ali? Qual o lugar certo para realizar adoração a Deus? Em casa ou no culto? Na sede ou na congregação? Por isso que a adoração é um ato de fé. Porque a adoração exige esse conhecimento prévio de quem é Deus e de que Ele não está restrito a um lugar geográfico. Tem um hino antigo que a gente entoava, e esse hino expressa esse pensamento equivocado. O hino dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, dando a entender que Deus habitava neste lugar. Só pode cantar esse hino quem chega atrasado no culto, né? Que ele de fato vai dizer, os irmãos já estão ali, então Deus realmente já estava. Então a adoração como um ato de fé é esse conhecimento que nós precisamos ter, que não precisamos estar na igreja para adorar a Deus. Mas não precisamos estar com o microfone nas mãos para adorar a Deus. Mas não precisamos estar com a oportunidade para adorar a Deus. Tudo que precisamos é fazê-lo, por entender que Ele está recebendo aquilo que fazemos. O segundo aspecto da adoração está aí na parte B do versículo 23. Adoração como um ato de gratidão.
o versículo diz: o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Irmãos, as pessoas que Deus está procurando para adorá-lo são aquelas pessoas que foram alvo da sua graça. Porque essas pessoas que foram alvo da graça divina, elas sabem e reconhecem quem Deus é para elas. Por isso que a adoração sempre envolve um ato de gratidão. Não é possível adorar a Deus quando eu não sou grato pelo que Ele fez por mim. E nesse sentido nós temos uma teologia muito perigosa que tem surgido, que estimula as pessoas a pensarem que é Deus quem deve para elas. Ah, Deus, eu fiz isso e mais isso, e agora eu estou chegando aqui para sacar o que eu depositei. É uma linguagem que até parece lógica, mas que não faz sentido em relação a Deus, porque por mais que nos esforcemos e para Ele façamos coisas, nós nunca conseguiremos pagar o preço da dívida que tínhamos. E por isso que existe em nosso coração um senso eterno de gratidão, porque eu sou devedor, não consigo pagar a minha dívida, e aquele a quem eu devia não está me cobrando nada pelo que eu devia. Se não há gratidão no coração de quem adora, não há adoração. Por isso que nós não incentivamos as pessoas a adorar a Deus. Isso tem que ser espontâneo. Sou eu que tenho que reconhecer o que Deus fez por mim. Eu não posso adorar por você e você não pode adorar por mim. Eu preciso reconhecer o que Deus fez por mim e atribuir a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração que lhe é devida. São hábitos que nós, como igreja, não podemos perder. Hábitos de dizer, por exemplo, aleluia. Que é o momento em que nós reconhecemos que aquilo que está sendo dito no culto, Deus merece louvor por aquilo. Hábitos de dizer, por exemplo, glória a Deus. De dizer às pessoas que nós reconhecemos que isso só poderia ser feito pelo Senhor. Mas isso tem que ser espontâneo do íntimo do nosso coração. A terceira característica da adoração está no versículo 24. Adoração como ato de obediência. Pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto está nos dizendo que Deus é plenamente espiritual em sua essência. Portanto, aqueles que estão adorando a Deus devem adorá-lo assim como Ele é. Adoração em espírito e em verdade tem que ser praticada para Deus, porque é isso que Ele é, espírito e verdade. A adoração, então, é um ato de obediência a Deus por entender esta lógica. O William Hendrickson argumenta que a adoração em espírito e em verdade significam duas coisas. Primeiro, em espírito significa a maneira como honramos a Deus em nosso ser. E aqui ele está falando daquilo que se tornou recorrente no Antigo Testamento. E que talvez nós tenhamos a primeira abordagem deste tema com Samuel. Quando ele ordena a Saul para preparar o culto a Deus e aguardar que ele chegaria para fazer o culto, e Samuel tarda. Samuel não chega quando Saul esperava. E então Saul decide fazer ali mesmo o sacrifício a Deus. E Samuel chega, e naquele momento, reprovando Saul, Samuel disse palavras que ecoam por toda a Bíblia. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios.
E quando Deus está falando que a adoração é em espírito, o sentido é exatamente esse. Porque em muitos momentos a nação de Israel compreendeu a adoração de maneira equivocada. Se você ler Isaías capítulo 1, você chega a ter um choque. Deus dizendo às pessoas: quem mandou vocês virem à minha casa? Quando vocês clamarem a mim, eu vou fechar os meus ouvidos. Quando você olha a rejeição de Deus, da adoração daquelas pessoas, você percebe que elas esqueceram uma coisa que era essencial. Deus tem que ser adorado em espírito. E como é que aquelas pessoas estavam adorando a Deus? Joel tornou clássico isso, dizendo que é quando você rasga as suas vestes e não o seu coração. Pois se nós queremos adorar a Deus em espírito, é daí, do íntimo do nosso ser, que tem que vir a adoração. Irmãos, e tem um hino que as crianças cantavam, hino antigo, talvez você cantou na sua infância. O hino dizia assim: cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê, o teu Papai do céu está olhando para você. E por que é importante eu entender que o Papai do céu está olhando para mim enquanto eu adoro? Porque o íntimo do meu ser eu não consigo enganar a Deus. Eu não consigo enganar a Deus oferecendo a Ele uma adoração que não é sincera e verdadeira. Quer ver um exemplo prático disso? Eu conheci uma pessoa que tinha 10 reais para dar de oferta. O que essa pessoa fez com os 10 reais? Trocou por 10 moedas de R$1. E qual era o propósito? Trazer uma oferta em cada culto. De maneira que todo mundo pudesse olhar e dizer: olha, essa pessoa oferta todo culto, que bênção. Esse tipo de adoração é o que o texto bíblico está nos dizendo que nós não devemos fazer. Porque a intenção do nosso coração, nós não conseguimos esconder de Deus. Eu não consigo esconder de Deus aquilo que de fato me faz levantar as mãos. Eu não consigo esconder de Deus aquilo que me faz cantar em voz alta. Eu não consigo esconder de Deus a motivação que me leva à adoração. Porque adorar é pop. Adorar é sucesso. É só abrir o YouTube e você vai ver jovens que cantam adoração, falam sobre adoração, gravam vídeos sobre isso. Mas o íntimo do nosso coração é que tem que participar deste momento. E essa noite eu queria que você se despisse de toda a vaidade. Você não está adorando para as pessoas verem, é para que o Senhor seja glorificado. De Deus você não esconde o ato do seu coração. Por isso, haja com sinceridade. Não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Derrame o seu coração e demonstre a Deus o quanto você o ama, o quanto você é agradecido por este amor que se derrama sobre a sua vida. Segunda maneira como adoramos é em verdade. E William Hendricks diz que a maneira como fazemos em verdade diz respeito à prática de obedecermos aquilo que Deus estabeleceu como sendo uma adoração genuína. Então, por mais que eu acho que a maneira como eu adoro é que tem que ser praticada, adorar em verdade significa dizer que eu prefiro me submeter ao que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu tenho que abandonar toda prática nociva, que às vezes tem até sinônimo de piedade. Eu juro para vocês que eu vi essa cena. Eu estava num congresso, o pastor Lorival estava pregando, tinha alguém com o celular na mão, e a música estava sendo entoada, e alguém ligou o celular e começou a se filmar com os olhos fechados, e com a mão levantada, e cantando hinos ao Senhor,
e postou de forma genuína nas redes sociais dizendo: adorando o Pai. É contra isso que nós temos que lutar. Esse desejo intenso da nossa alma de que nós é que devemos ter aparência e nós é que temos que aparecer quando Deus está sendo adorado. Esqueça tudo isso. É por isso que não precisamos estar na igreja para adorar a Deus. É por isso, dona de casa, que enquanto você lava louças, Deus já está lá te vendo. É por isso, homem, que enquanto você trabalha, Deus está lá te vendo. Então o que nós fazemos é um ato sincero e justo, dizendo: Senhor, é da maneira como o Senhor falou que eu quero praticar. E ninguém precisa ver o que estou fazendo. Eu encerro então com David Peterson em uma de suas citações deste livro que eu vos falei. Ele diz: do ponto de vista bíblico, adoração ao Deus vivo e verdadeiro é essencialmente um compromisso com Ele, nos termos que Ele propõe e da maneira que só Ele torna possível. Em síntese, se você quiser adorar a Deus, você tem que assumir este compromisso hoje. Isso não é uma coisa espontânea. Você tem que lutar contra os seus próprios desejos. Você tem que reconhecer a obra de Cristo sobre a sua vida. E do íntimo do seu ser, você tem que reconhecer aquilo que só Deus fez e faz por você. Eu queria te convidar a adorar a Deus sentado como você está. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pelo ar que você está respirando. Reconheça neste momento que Deus tem sido tudo que você tem recebido de bom. Reconheça que se você chegou aqui foi porque Deus permitiu. Do íntimo do seu coração, só você e Deus, renda a Ele a glória e a honra que lhe é devida.